E olha eu aqui de novo. Vamos lá, maquiagem de Halloween com tema de palhacinha. Essa eu nunca fiz antes, é a primeira vez, então vamos ver no que vai dar. Comecei hidratando o rosto com esse creminho da Salve. Ele é novo, assim, tem o quê? Umas 2 ou no máximo 3 semanas que eu tô usando. Tô gostando bastante. Apliquei a base da Mari Maria. Na hora que eu aplico, ela pareceu que tava no tom bom, mas na verdade ela meio que eu sinto que ela fica um pouco clara demais pra mim, sabe, ó. Até deixei esse take aí pra vocês verem. Eu acho que eu vou usar ela mais como corretivo, mas pra maquiagem artística ela tem dado bem certo. Depois eu passei uma segunda camada pra funcionar como corretivo. A cobertura dela já é bem boa, mas eu sinto a necessidade de ter essa segunda camada ali para garantir que a olheira vai ficar bem 100% corrigida. Dá pra ver que quando eu aplico a base ela até parece mais escura, mas é porque, de fato, quando ela seca é como se ela clareasse um pouco. Estranho, né? Normalmente base escurece quando seca. Mas enfim, aí em seguida eu vim com esse contorno em stick da Visela. Eu gosto de aplicar ele na mão e vim com esse pincelzinho Dual Fiber. Aí eu esquento ele na mão, já pego o produto com o pincel e vou passando. Eu sinto que dessa forma é mais fácil de não manchar, nem arrancar a base. Já é um produto muito bom, mas eu acho que assim eu tenho mais controle da forma que eu tô fazendo. Então eu fiz um contorno assim, tentei contornar ao redor de todo o rosto, até pra dar uma corrigida na cor, né? Que a base ficou muito clara. E também corrigi, passei um pouco de contorno no nariz e aqui na papada, pra dar uma escondida, equilibrar e dar uma escondida. Eu tenho amado usar esse contorno. Eu só não uso ele quando eu tô com preguiça de usar produto em creme, porque eu tenho dessas. Tem dias que eu tô com preguiça de produto em creme, mas quando eu faço maquiagens mais elaboradas, eu gosto bastante. E apertei o pincel para fazer o contorno aí do nariz. Quando eu faço maquiagem mais completa, eu não fico sem contorno do nariz. Eu acho que dá um efeito muito bonito mesmo. E em seguida eu vim com esse blush da Oceane. Ele tem essa cor mais rosa queimadinho. Eu até suspeito que esse blush seja o antigo blush da linha da Mari Saad com a Oceane. Que quando a Mari saiu da marca, eles tiraram o nome dela. Eu suspeito que seja porque, enfim, eu nunca tive o da Mari Saad, mas eu achei bem parecido pelo que eu vi assim na internet. Eu também passei na pontinha do nariz, porque como é uma maquiagem de palhacinha, no final eu vou pintar o nariz também. E aí eu vim com esse pó solto. A intenção de usar ele foi testar, porque eu ganhei esse pó de brinde numa comprinha que eu fiz. Mas ele é na cor chocolate branco, então eu já imaginava que o tom não daria muito certo pra mim. Mas na verdade, honestamente, o problema dele não foi o tom. Ele tem bastante cheiro de chocolate, mas não é aquele cheiro que fica no rosto, é só na hora que você tá pegando o pó mesmo. Mas, assim, eu até fiz uma cara meio estranha, porque é aquele pó, assim, que ele não é super fininho e na hora que você coloca, você sente que ele matificou muito. Então, é um pó mais pesado mesmo. Eu achei que o problema maior ia ser a cor, mas eu não gostei muito foi da textura dele. Assim, pra maquiagem mais artística, assim, e considerando que não é algo que. Não é uma maquiagem que eu vou passar horas e horas usando, não tem problema, eu vou continuar usando, mas honestamente não recomendo esse produto. Aí eu vim com um pincel fofinho, né? Espalhando pelo resto do rosto, que eu tinha aplicado mais concentrado. Até porque a pele estava bem cremosa. Essa base da Mari Maria, eu sinto que. Sabe quando você sente que tá de base? Pois é. Aí eu sinto necessidade. Eu sempre selo meu rosto, mas dependendo dos produtos cremosos que eu usei, eu sinto necessidade ainda maior de selar. Aí eu vim com esse iluminador. É um iluminador antigo que eu tenho, da Becca, eu adoro ele. Ele tem um efeito mais glow. Ele não tem, assim, partículas de glitter. Então eu passei ele em todos os pontos de iluminação que eu gosto. Nariz, baixo da sobrancelha, na bochecha, no queixo. E aí depois eu vim com um segundo iluminador,
que é o que eu realmente queria usar, mas eu acho que ele não dava pra usar no rosto inteiro, que é esse iluminador da Candice Berenice. Eu comprei na nova versão que relançaram, da collab com Harry Potter, e ele tem bastante partícula de glitter, então eu acho ele muito bonito, principalmente para maquiagem artística, mas eu só gosto de usar ele realmente para topinho aí da sobrancelha, é, dependendo da maquiagem nos olhos também, mas assim, para nariz, para essa zona central aqui do rosto, eu não gosto tanto, por isso que eu usei 2 iluminadores. Aí eu vim corrigindo a minha sobrancelha, essa canetinha da Ruby Rose, canetinha não, é um lápis, né, de sobrancelha. Eu não tenho muito o que falar sobre ele, porque eu confesso que sobrancelha é um negócio que eu não sei fazer direito, eu não tenho paciência. Eu tento dar uma preenchida, tento dar uma desenhada, mas também é algo que, assim, eu não dedico muito tempo a ela. E depois eu vim com esse gelzinho de sobrancelhas da Dylos, ele é incolor. E eu gosto dele, assim, acho que ele faz o papel dele, nada extraordinário. Aí eu vim com esse batom vermelho, ele é da coleção da Mari Maria. Aí eu passei um pouquinho no dorso da minha mão, vim com o pincel de esfumar, fazendo uma base para o meu côncavo. Eu quis começar com batom não só para ter esse tom intensificado do vermelho, como também para garantir que ia ter essa base, né? Que a sombra ia pigmentar bem, ia ficar algo bem marcado, assim, esfumado, mas com a cor bem intensa. Então eu fiz esse esfumadão mais aberto, e logo em seguida, depois de esfumar com batom, eu venho com uma sombra vermelha, mas a ideia do batom é, como eu falei, funcionar como uma primeira camada do esfumado, né? Porque eu acho que um bom esfumado, ele é você ter paciência e ir construindo camadas. Então eu comecei para ele funcionar como um primer mesmo, e aí eu vim com essa sombrinha vermelha dessa paleta da Candice Berenice com Harry Potter e vim não só selando o batom, mas intensificando a cor. E se vocês verem, eu até vou completar a pálpebra móvel, mas o meu foco é muito mais no côncavo, puxando para as têmporas, do que na pálpebra móvel em si, porque já já a gente vai vir com um preto para fechar essa parte da pálpebra que eu não tô me preocupando tanto com o vermelho, justamente por conta disso. Inclusive, super recomendo se você está procurando paletas de sombra colorida. No meu caso, eu estava sem nenhuma paleta de sombra colorida. Maravilhosa essa paleta da Candice Berenice. Tem tudo que você precisa, tem muitas cores, tem muitos tons cintilantes maravilhosos. Vem com blush, vem com contorno. Contorno não, vem com um tom de iluminador bem aqui. Pra mim funciona como bronzer. É, e esse pretinho é da mesma paleta e maravilhoso, super pigmentado. O preto mais preto que eu já tive. Eu sempre, inclusive, tomo cuidado com ele. Nesse momento, eu me lembrei que a ideia inicial era eu ter começado pelos olhos nessa maquiagem, mas eu acabei esquecendo e comecei pela pele. Mas tá tudo bem, não tem problema. Como eu selei bem com pó, não manchou, mas fica aí de dica. Eu recomendo começar pelos olhos, depois fazer a pele e depois da pele feita, fazer os desenhos, né, no rosto, que eu vou fazer logo em seguida. Aí eu passei o preto em toda a pálpebra, esfumando assim pra fora, deixando só o côncavo mesmo, a transição do côncavo mais avermelhada. E eu não passei o vermelho embaixo, porque a gente vai vir agora para os desenhos. Porque ainda vão vir alguns detalhes abaixo dos olhos, vocês vão já entender. Então eu peguei um lápis de boca, ele é um tom meio nude, meio marrom, meio cor de boca. A ideia era só pegar algo que não fosse tão forte, que eu pudesse fazer essa primeira marcação do desenho e ainda ter uma certa liberdade para corrigir se eu precisasse. Inclusive, eu até acho que de um lado ficou mais bem desenhado do que do outro. Como eu falei para vocês, foi a primeira vez que eu fiz
maquiagem de palhacinha, esse desenho, né? Mas vocês vão ver depois que quando a gente continuar o desenho, o preenchimento do traço com o esfumado e com os outros produtos, vai dar para dar uma corrigida. Aí eu aproveitei e já passei o lápis na boca e não só o contorno, eu quase que preenchi a boca inteira, porque o meu único batom vermelho é esse da Mari Maria e ele é um vermelho bem aberto. Mas para essa maquiagem eu precisava de um vermelho mais fechado. Então já comecei dando com essa camada com o lápis de boca e depois a gente vai escurecer um pouco mais. Daqui a pouco a gente volta para a boca. Mas aí eu aproveitei novamente o batom vermelho com um pincelzinho pequeno para desenhar esses dois triângulos acima da sobrancelha e abaixo dos olhos, emendando com esse traço que a gente fez, ligando com a boca, eu vou desenhar um mini triângulo invertido. Só que eu fiz ele bem pequeno assim, porque como a gente vai esfumando e passando outros produtos, o desenho vai crescendo. Então, é melhor começar pequeno e ir aumentando conforme a necessidade, do que já desenhar muito grande e depois ele ficar é, maior do que o desejado. Então, da mesma forma assim, esses triângulos acima da sobrancelha, eu desenhei ele menorzinho, porque aí eu fui esfumando, e aí você vai esfumando, o desenho vai crescendo, né? E fui preenchi com batom o desenho também da linha no rosto, e fui esfumando, e trazendo preto, e logo em seguida também eu venho ainda com esse pincelzinho pequeno, com a mesma sombra vermelha que eu passei nos olhos. Não dá, talvez fique difícil de entender, porque é a cor praticamente igual com a do batom, mas aí eu vim com a sombra, não só para selar o batom, mas também para intensificar, deixar esse vermelho um pouco mais fechado e dar essa continuidade no esfumado, né? E tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, naquele mini triângulo invertido e nessa linha que tá conectando com a boca. E aí eu também já fui aproveitando para esfumar esse preto que eu passei abaixo dos olhos, por isso que eu não tinha esfumado anteriormente com vermelho, porque eu sabia que eu iria vir com vermelho nesse momento. Aí eu vou trazendo a sombra. Nessa hora eu notei que a base estava meio que abrindo no meu nariz, mas eu também estava começando a suar, porque eu gravei essa maquiagem em um quarto que não tem ar-condicionado e estava bem calor nesse dia, mas eu não posso culpar a base da Mari Maria, até porque ela já tá bem velhinha, essa base já foi até reformulada. Mas enfim, dando continuidade, depois de esfumar o vermelho, eu vim com um preto, mais no centro para não perder, para não cobrir todo o vermelho. Então ele é mais no centro para dar profundidade, para dar esse escurecer, né? Ficar mais parecido com uma maquiagem de palhacinha de Halloween, bem vibe Pennywise. É, Aí eu vim bem devagarinho. Se você for usar um preto é, super pigmentado como esse meu, vai aos poucos, não pega muito no pincel, até para ele não cair cair no rosto, né? Cair na pele e sair manchando a maquiagem. Então, vem devagarzinho. É melhor ir construindo aos poucos do que ir com muita sede ao pote e acabar manchando a maquiagem. Então, eu ia fazendo, e como vocês podem fazer, eu gosto muito, principalmente quando eu tô criando algo novo, né? Eu gosto muito assim de botar um pouquinho para me olhar no espelho, fazer um pouquinho, construindo e construindo aos poucos. Acho que esse é o segredo da maquiagem, principalmente para quem tá aprendendo, sabe? Ter paciência. é, Nesse dia eu não tava assim com compromisso de horário, não tava atrasada nem nada, então vai aos poucos. Nesse momento eu peguei um lápis preto, lápis de olho mesmo, e já vou dando uma dica para vocês. Se vocês forem fazer isso, lembrem de usar um lápis que esteja bem apontado. O meu não estava super bem apontado e eu acabei dando uma borrada. Depois eu vou dar uma corrigida, mas facilitaria bastante se eu tivesse lembrado de apontar o lápis antes.
Aí eu dei essa esfumada para dar essa fechada no vermelho que estava muito aberto. E também usei o próprio lápis para ir puxando essa linha da lateral da boca para emendar. Eu gostei de usar o lápis até porque eu consigo ter um pouco mais de precisão do que com a sombra, mas enfim, foi assim, dei também mais uma esfumada e para corrigir eu peguei o pó, aquele pó bem branco que eu tenho, só que ele não dá muita cobertura, então usei ele só para dar uma corrigida no esfumado e como eu falei, como foi a primeira vez que eu fiz esse desenho, eu senti que o esfumado não ficou tão bem, o desenho não ficou tão, tão certinho como eu gostaria. Então, eu vim com esse pozinho e esse pincel de aplicar sombra pequenininho, só aplicando ali para ajudar. Ele não vai cobrir como um corretivo, mas ele ajuda a dar essa delimitada no esfumado. E aí, eu aproveitei não só para fazer todo esse desenho assim no rosto, como também para dar uma delimitada ali no esfumado dos olhos. Ó, vou mostrar agora para vocês. Eu vim dando essa delimitada aí no esfumado dos olhos, ele dá um efeito bem bonito. Dá uma levantada assim no olhar, que é algo que eu teria feito com o corretivo se eu tivesse feito os olhos antes da pele. Mas fazer com pó dá um acabamento bonito para maquiagem. Então eu fiz isso, fiz dos dois lados, fui dando toda essa contornada no desenho e ele dá um destaque maior também pro desenho. Então, recomendo, gosto bastante e é um passo assim, sem muito erro. Se você passa no lugar errado, você consegue ir lá com cuidado e retirar porque é só pó, ele não vai mudar muito a sua maquiagem, assim, não vai dar não tem muito risco de dar errado. E aí eu também usei para dar uma corrigida ali na boca, na parte de baixo. Como eu falei para vocês, como eu fiz o contorno com lápis sem apontar direito, eu sinto que deu uma borrada ali na boca, então eu vim assim com pó. E nessa parte de cima dos lábios, como eu senti que ficou bem borrado, eu vim com corretivo mesmo e vim dando uma corrigida. Porque assim, dessa forma, eu senti que a boca ficou um pouco mais bem desenhada. E essa é a primeira versão, assim, da maquiagem. Eu gostei bastante do jeito que tá. Se eu tivesse glitter preto, eu teria colocado nos dois triângulos, assim, em cima e embaixo dos olhos, eu teria colocado o glitter preto e na pálpebra também. Mas, como eu não tenho, eu vi uma dica na internet de vir com o rímel, o apontador da máscara de cílios, a pontinha da máscara de cílios, é, fazendo vários pontinhos assim ao longo do desenho, toda a parte que tem preto no desenho da palhacinha, eu vim colocando a pontinha do rímel e eu gostei do efeito, deu assim uma textura melhor. Se eu fosse para uma festa de Halloween, eu com certeza usaria esse efeito, acho que ele dá também um ar mais de Halloween, não chega a ser assustador, mas fica menos menininha, talvez. Depois eu vim finalizando esse último detalhe que eu havia esquecido, que é de pintar o nariz. Eu tinha inicialmente colocado blush, mas depois de toda a maquiagem ele nem aparece, né? E aqui eu vim com sombra, sombra vermelha e depois um pouquinho da sombra preta, porque para construir o esfumado e porque o nariz escuro combina mais com a personagem, né? Tentei aí, como vocês podem ver, fazer um cabelo que combinasse um pouco, mas infelizmente eu não tenho muito talento para isso. Mas enfim, gente, essa foi a proposta de maquiagem de hoje, make de palhacinha. Eu nunca tinha feito, gostei bastante para uma primeira vez. Aí eu mostrei para vocês como eu fiz esses detalhes com o rímel. Eu achei interessante. Eu faria se eu fosse de fato sair para uma festa. Fiquei até pensando que eu usaria essa maquiagem só com um vestido branco meio camisola, que eu acho que ficaria bem legal. E foi assim que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. E coloquem aqui nos comentários o que mais vocês querem que eu faça.